Olá e sejam todos bem-vindos a este programa Basta Crer, de autoria do apóstolo Jorge Tadeu. Este programa é uma edição especial do Basta Crer e tem como objetivo transmitir fé nas várias áreas como finanças, saúde, família, entre outras, através de mensagens dadas pelo apóstolo Jorge Tadeu e assim trazer vitória e sucesso para a sua vida. Ao longo deste programa, você poderá fazer o seu pedido de oração através do número ou do site que está passando em rodapé. E no final, o apóstolo Jorge Tadeu vai orar por você. E no programa de hoje, o apóstolo irá continuar falando acerca do sofrimento, baseado no livro com esse mesmo título. Um livro que ensina qual é o sofrimento que é da vontade de Deus e qual é o sofrimento que não é da vontade de Deus. O apóstolo nos vai ensinar que mesmo quando estamos a fazer a vontade de Deus, somos perseguidos e tribulados. E a origem das tribulações é sempre o diabo. Ele provoca tempestades na nossa vida para nos afastar de Deus. Hoje vamos ver, através da Bíblia, um exemplo sobre os 12 discípulos, quando estavam a atravessar o mar. Fique conosco e aprenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Estamos a falar sobre sofrimento, e há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus e é sofrimento que não é de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a vontade de Deus a pessoa morrer à fome, não ter dinheiro para pagar as contas, estar doente, ter a família, enfim, numa situação de divórcio. Nada disso é a vontade de Deus. Mas, de facto, que há coisas que nós temos que sofrer por amor a Jesus e que são, nomeadamente, perseguições e tribulações. Eu tenho este livro que fala precisamente sobre sofrimento. Ele está disponível em dois formatos, no formato de papel e no formato digital, e por isso você pode estudar, mais em pormenor, e assim você aprender estas coisas. Ora, hoje vamos falar sobre perseguições e tribulações, lembrando que o nosso inimigo, quem está por detrás de tribulações e perseguições, são demónios. E isso faz-me lembrar as touradas à moda portuguesa ou espanhola. Uma tourada é uma festa, há pessoas que gostam, outras não gostam, em que trazem um touro, um bicho grande, forte, para a arena, e o toureiro, um homem, vai lutar contra o touro a fim de lhe ganhar. Então, ele usa de artimanhas. Usa-se de uma capa vermelha e põe só os gritos para o touro. Olé, olé, olé. E o touro, enganado, pensando que o inimigo dele é a capa vermelha que o homem está a abanar, em vez de lutar, atacar o seu verdadeiro inimigo, que é o homem, ataca a capa. E enquanto o touro vai passando, marrando contra a capa, o toureiro espeta-lhe farpas terríveis, magoando o bicho. Então o bicho fica muito zangado, vai dar a volta e vai tentar matar o seu inimigo, pensando de novo que a capa vermelha que é o inimigo. E tantas voltas dá até que o animal fica cansado, cai ao chão de exausto, e em Espanha, em Portugal não, mas em Espanha, o toureiro vem com uma grande faca e mata o animal. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é isso exatamente que acontece na vida de muita gente. Eles acham que são os maiores, sabem tudo, e a todo o tempo existem forças que não se veem e que enganam as pessoas. Jesus disse: o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Estou-me a lembrar também de uma passagem bíblica que fala uma coisa muito importante sobre esta matéria e tem tudo a ver com isto. Diz em Efésios 6:10 o seguinte: no demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Uma cilada é quando vai tudo bem e de repente algo de mal acontece. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra pessoas, carne e sangue. Mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Aqui a Bíblia está a descrever as várias castas, categorias e hierarquias dos demónios. O grande líder é Lúcifer, Satanás, aquele que fez uma rebelião contra Deus e, como é evidente, perdeu. E arrastou com ele uma data de anjos, são os demónios. Quando os nossos pais, Adão e Eva, decidiram seguir o diabo e não a Deus, ficaram sujeitos ao diabo, que só vem para destruir. E hoje, cada vez, as pessoas estão piores, vivem com mais sofrimento, com mais dificuldade, com mais doenças, tudo por causa desse passo terrível que os nossos antepassados fizeram. Mas, para dizer que o diabo não só existe, mas ele manipula pessoas, usa-se de pessoas para causar mal, causar danos. Usa-se de pessoas para fazer perseguição. Perseguição é quando mandam piadas, quando tentam roubar os nossos direitos, promoção, etc., só pelo facto de sermos crentes. Hoje em dia há leis que nos protegem bastante bem e por isso, mais lá adiante, eu vou ensinar acerca dessa matéria, porque você não precisa de sofrer isso, pode avisar e depois até pôr essas pessoas em tribunal e lhe garanto que para tudo isso, porque as pessoas têm medo de ficar com o nome manchado para sempre, como é o caso. Mas o diabo também se usa de circunstâncias, de coisas do mundo para criar tribulações. Tribulação. Então, o que é uma tribulação? E eu, a propósito, quero também mencionar um livro que se chama Como Lutar contra o Diabo, onde aqui no capítulo 10 eu falo sobre esta matéria. Claro que falo sobre outras mais. Neste livro eu ensino como é que se pode lutar contra essas forças, com as armas de Deus, que eu não vou ensinar aqui, porque estou apenas, vamos dizer, concentrado no sofrimento. Estou a dizer que o diabo usa-se de pessoas, já vimos em programas anteriores, e agora que o diabo usa-se de coisas, circunstâncias, enfim, da atmosfera, etc., para criar problemas. Então, o que é uma tribulação? Uma tribulação é um problema que aparece de repente só porque você é um crente. As circunstâncias adversas vêm, uma tempestade à sua vida vem, e você nem sabe porque é que isto aconteceu. Não faz sentido. É, como já vimos há pouco, atividades de demónios. Esses demónios provocam este tipo de coisas para machucar você, para tentar afastar você de Deus, fazer com que você desista, afinal, como é que não é. Enfim, é isso que o diabo quer. Então, vamos agora ver um caso em que o diabo provoca tempestades. Isto é um exemplo que vem na Bíblia, pode ser visto em Mateus 8, 23, e que diz assim: entrando Jesus, num barco, os seus discípulos o seguiram. Portanto, Jesus entrou no barco, os seus 12 discípulos também entraram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco estava coberto pelas ondas. Porém, Jesus estava a dormir. Então, vamos imaginar. Jesus estava no barco, estava cansado, estava a dormir. E, entretanto, levanta-se uma onda terrível. Uma tempestade terrível. O barco para aqui, para lá, ondas e tal. E, claro, os discípulos estavam assustadíssimos a pensar, vamos morrer. Então, e Jesus está aqui e não faz nada? Bem, então, diz o versículo 25, os seus discípulos, aproximando-se
de Jesus o acordaram. Jesus, salva-nos. Estamos a morrer, faz qualquer coisa. E Jesus acordou e falou: por que é que temais, ó homens de pouca fé? Então, depois que Jesus falou aos seus discípulos, sabe o que é que Jesus fez? Falou aos ventos, ao mar, à tempestade. Até parece mentira, não é? Mas falou. Diz assim, que levantando-se repreendeu os ventos, como eu imagino, o vento para, falou ao mar, aquieta-te, e não é que aconteceu uma grande bonança. É impressionante. É que, de facto, Jesus é Deus. Ele manda em tudo. E aqueles homens se maravilharam. Ficaram pasmados. E o caso não era para menos. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que isto aconteceu? Foi por acaso. Estavam todos juntos e por acaso aconteceu-me este problema. Por acaso. Outros dizem, é má sorte, sabe? Eu tenho má sorte. Não existe má sorte nem boa sorte. Eu não acredito nem em má sorte nem boa sorte. As coisas não acontecem por acaso. As coisas que acontecem más é porque a pessoa anda num caminho errado ou porque está a colher coisas más que ele próprio fez, semeou a outrem. Aquilo que você semear é o que você vai colher. Mas o que aconteceu aqui foi que, não há por acaso, e quando o diabo viu que Jesus até estava a dormir e que os seus 12 discípulos estavam lá, o diabo pensou, é uma oportunidade excelente para eu acabar com Jesus e com os seus seguidores, porque se eu não acabar com eles, eles vão se multiplicar, vão espalhar a notícia e eu, o diabo, falando, não é? Eu vou mais depressa para o inferno. Eu tenho que parar este mover de Deus, tenho que parar de ter pessoas a acreditarem a Deus e a seguir a Deus. Por isso, o que é que o diabo fez? Conseguiu causar esta tempestade terrível. Lembre-se do que é que nós lemos em Efésios. Diz o quê? Que não temos que lutar contra pessoas ou contra coisas, mas sim contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, os demónios, que estão nos lugares celestiais, estão no mundo do Espírito. São eles que muitas vezes controlam situações, provocam acidentes, provocam tempestades. Mesmo com Jesus no barco, o diabo atacou os discípulos. Uma coisa interessante que eu também vejo aqui é o seguinte: há pessoas que são crentes, que amam a Deus, fazem o seu melhor e ficam assim admirados. Então eu ando com Deus, faço o meu melhor, vou à igreja, até ajudo a igreja e tal, e Deus permite que essas coisas me aconteçam. Isto podia dar origem a um outro estudo, que é a autoridade que o crente tem, porque Deus nos deu a autoridade, mas eu quero aproveitar para explicar o seguinte: não é Deus que permite, somos nós que permitimos. E às vezes um paralelo seria assim: Jesus está a dormir no teu coração, e tu é que tens que repreender o vento, porque Jesus nos deu a autoridade sobre isso. Mas pronto, quando Jesus acordou, o que é que ele fez? Vamos lá lembrar. No meio daquela grande tempestade, Jesus fez várias coisas. Primeiro, falou aos discípulos e o repreendeu até. Vocês têm pouca fé ainda. Já vos ensinei que em meu nome vocês podem fazer isto, aquilo, aquilo outro, e agora perante isto vocês não repreendem o diabo. Bem, então pois Jesus repreendeu o diabo, ele mesmo, repreendeu o mar e ambos obedeceram e foi uma maravilha, foi uma coisa espetacular. Estamos, portanto, diante de uma situação em que os discípulos, né, viram uma tempestade aparecer do nada, e isso é o que se passa, quem sabe, na sua própria vida. Quem sabe está a passar na sua vida. Porque agora de repente o meu negócio virou assim, estava à espera disto e de repente junta-te ao clube. Eu sou crente, entreguei a vida a Jesus e agora o dinheiro isto, o dinheiro aquilo, junta-te ao clube.
Quem é que está por trás disso? É o diabo. Não te esqueças da história como é que se diz? Do touro e do toureiro. A ver? Quando Jesus fala connosco, quando Jesus nos diz coisas, dá instruções, muitas delas Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a gente. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus disse outra coisa interessante que tem a ver com esta história, portanto, no que toca à autoridade. Jesus disse assim em Lucas 9: olha, ide por todo o mundo, eis que vos dou poder e autoridade sobre todas as forças do maligno. Jesus já tinha explicado que o diabo existe, que estas coisas existem, mas a pessoa não está habituada a isso. A pessoa vive neste mundo, acha aquilo um pouco assim, mas isto existe mesmo. Está a ver? E depois, hoje em dia, com a ciência, com as escolas, ainda é pior. Eu não posso acreditar. Isto não faz lógica. Eu sou doutor, eu sou médico. Olha, eu era engenheiro e lhe digo que isso existe mesmo e portanto, é preciso fazer atenção. Portanto, quando Jesus, que estava a dormir, foi acordado e viu aquele temporal, ele disse assim, então é como que ele tivesse dito assim, então já vos ensinei, já demonstrei o poder à vossa frente várias vezes, já vos disse que são vocês que já têm autoridade sobre todas as forças do diabo. Porquê é que não foram vocês a repreender o diabo que está a causar esta tempestade? Está a ver? E, portanto, é uma lição muito bonita. Eu estou-me a lembrar, um testemunho meu, eu tinha um barco à vela, hoje está para aí guardado, já nem tem vela nem nada, e eu tinha o barco à vela ali em Cascais e só ia andar de barco quando o tempo estava garantidamente bom, porque eu não tinha assim muita experiência, ia sozinho e, portanto, não queria correr risco. E assim foi um dia, lá fui eu dar uma voltinha, nem sei muito longe ali não se chama cais, mas não me lembro como é que chama aquilo, onde a gente põe os barcos, e estava tudo muito normal e de repente uma coisa extraordinária, não sei se mais algum dia eu vi tal coisa, vem uma tempestade que eu chamo-lhe galopante, parecia um cavalo a galopar, carabum, e entra pela mar adentro, em uma questão de poucos minutos. O mar fica picado, as ondas começam a subir, é água por todo sítio, o barco inclina para a esquerda, para a direita, bem baixei as velas. Eu estava a ver que eu estava a ser atirado contra as rochas, ali num lugar até que se chama a Boca do Inferno, ou o que é. Bem, seja como for, de repente, no meio da minha atrapalhação, da minha luta, eu lembrei-me, isto só pode ser o diabo. Isto é aquilo que o diabo fez, não é? Nos dias de Jesus, como eu contei há pouco, ele só pode ser isso, porque não há coincidências destas. E o diabo quer matar. Eu sou um pregador, estou aqui em Portugal, comecei a igreja, o diabo não gosta de mim. O que é que eu fiz? Fiz aquilo que aprendi. Falei ao diabo, disse para ele parar as suas atividades, porque eu sou o filho de Deus. Falei ao vento, falei ao mar, ordenei que parassem, em nome de Jesus, não é em meu nome. E, por incrível que pareça, aconteceu mesmo nos dias de Jesus. Foi impressionante. Em uma questão de muito pouco tempo, aquela ventania, aquela nuvem terrível negra, aquele mar picado, de repente ficou calmo como nunca. E aí eu vi, puxa, não há dúvida que o diabo existe, não há dúvida que Deus existe, não há dúvida que Deus é bom, está do nosso lado. E por isso, meu amigo, ande sempre com Deus. Por isso, meu amigo, não tenha medo. Antes, ande com Deus, porque você vai ver que Deus sempre está do lado quem anda com Deus. A estratégia do diabo é fazer com que você desanime e desista de praticar a palavra de Deus. Mas Deus sempre dá um escape.
A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Neste programa, o apóstolo está a basear parte da sua mensagem num outro livro dele com o título Como Lutar contra o Diabo. Se você gostaria de saber mais ou adquirir este livro para ler, veja neste clipe onde poderá adquirir. Qual é a origem dos problemas do mundo? Deus não é o causador. Leia A Origem dos Problemas. Disponível em formato digital em www.curiacos-editora.com. Lembramos que você ainda poderá fazer o seu pedido de oração. Quem sabe você está passando por um momento complicado na sua família, está até pensando em divórcio, ou quem sabe, você se sente deprimido. Saiba que a vontade de Deus é curar todas as enfermidades. Vamos ver um spot que mostra onde você pode adquirir um dos livros do apóstolo Jorge Tadeu mais lidos do mundo e que tem ajudado milhares de pessoas a encontrar a resposta para os seus problemas. Mas por outro lado, se o seu problema é na área financeira, não hesite e envie o seu pedido de oração. Enfermidades, dores, doenças crônicas, depressão. Jesus Cristo já levou na cruz todas as suas enfermidades. Livro Cura Divina. Os segredos contidos neste livro já ajudaram milhares de pessoas por todo o mundo. Encontre este livro em curiacos-editora.com. Vamos continuar a ouvir o apóstolo falando acerca deste tema, onde estamos aprendendo qual a vontade de Deus na nossa vida. Será que é da vontade de Deus que soframos tribulações e perseguições? Fique atento ao que o apóstolo vai ensinar pela Bíblia. Vamos ver mais um caso de tribulação, que, como dissemos há pouco, é a operação de demónios que causam problemas para nos matar, roubar, destruir, para nos tentar afastar de Deus e por aí fora. E estamos nesta lição que é sobre sofrimento, e estava-me a lembrar até de 1 de Pedro 4, que diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. As aflições de Cristo que a Bíblia aqui está a referir não é irmos para a cruz e sofrermos fisicamente, nada disso. É este sofrimento de sermos insultados, perseguidos, tribulados. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, gozados, etc., bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Muito bem. Então, vamos ver mais um caso que também se passou com barco, em que Jesus, isto vem em Mateus 14, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem num barco e que fossem para o lado lá do lago, para que Jesus tivesse tempo de despedir a multidão e ir orar. E os discípulos obedeceram. Extraordinário. E quando nós estamos com Deus e obedecemos a Deus, muitas vezes nós, os crentes, pensamos que está tudo bem e que vamos viver no mar de rosas e que o diabo está de férias, que ele não nos pode atacar. Mas isso não é verdade. Porque o diabo existe e ele sempre tenta afastar-nos de Deus, das coisas de Deus, para que a gente não possa ajudar Deus a ganhar pessoas para Jesus e etc. Então, aconteceu isso. Jesus, entretanto, foi para o monte, foi orar, e já ao fim da tarde estava ali sozinho, mas entretanto o barco com os seus discípulos estava no meio do mar. Estava açoitado pelas ondas, conforme diz Mateus 14, 24. O vento era contrário. E a pergunta se põe: então, eles estavam a fazer a vontade de Deus e isto acontece? Por que será? É por acaso? Má sorte? Azar? Não.
o diabo viu uma oportunidade excelente de acabar com os seus discípulos, pensando, bem, se eu matar os seus discípulos, eu, o diabo, vou ter mais tempo na terra, vou durar mais tempo antes de Deus me mandar acorrentado para o fundo do inferno. E por isso, estas coisas acontecem. Nada é por acaso. Não é por acaso que aquele mar estava açoitado, está a ver? É porque o diabo provocou aquela tempestade. Uma vez, uma família de novos convertidos estava muito animada, Deus tinha curado a senhora, o marido foi abençoado no emprego, começou a ganhar mais e por aí foram todos contentes e começaram a vir à igreja e um belo domingo tem um problema no carro. Bem, já chegaram atrasados. No domingo seguinte a mesma coisa. E uma sucessão de problemas. Vieram falar comigo e disseram assim, mas porquê é que isto não está a acontecer agora? E eu disse, nada é por acaso, é o diabo, está a ver? O diabo está a provocar isso. Depois ensinei-lhes a tomar autoridade sobre estas coisas e depois essas coisas, essas tempestades pararam. Por isso que é importante a pessoa vir à igreja, é importante a pessoa ouvir a palavra de Deus, saber usar as armas de Deus para lutar contra essas forças que não se veem, mas existem. Estamos a falar sobre tribulação e estamos a aprender que quem está por trás das tribulações é o diabo e o diabo usa circunstâncias para nos roubar, matar, destruir. Tribulação são problemas que surgem, tempestades, enfim. Ao passo que perseguição é quando é a ação direta de pessoas que nos gozam, que nos tentam impedir de ser promovidos, etc, etc. Quero contar o que me aconteceu há bastante tempo. Eu estava nos primeiros passos de aprender grandes segredos de Deus, já era salvo, ia à igreja, servia a Deus e fui estudar à escola bíblica. E aqui está uma coisa importante, você pode também se inscrever na escola bíblica e aprender muito mais. Vai estudar não sei quantas horas por dia ou no seu compasso, porque pode ter escola bíblica via internet no seu próprio tempo, não é? E portanto isso é uma coisa fantástica. A tecnologia hoje nos permite fazer isso e em qualquer parte do mundo, porque através da internet não há mais distâncias. Eu estava numa situação que, a fim de poder ir para a escola bíblica, pedi a Deus um negócio por conta própria. Isso é outra história maravilhosa, Deus assim me deu. E uma vez eu fui a uma certa fábrica para vender o meu produto e fui muito bem recebido. Um dos donos disse que é isso mesmo que nós precisamos, o preço era bom, as condições, e o negócio foi fechado, foi assinada a encomenda e eu fui fabricar o material, sempre dando graças a Deus, louvando a Deus, porque Deus era bom. Fiquei muito feliz porque eu já ia à igreja e, como eu disse, estava a aprender muitas coisas de Deus. Na área financeira aprendi as leis que fazem com que nós possamos prosperar, vencer dificuldades financeiras, mesmo nas situações mais difíceis, e eu estava a ver que essas leis que eu estava a pôr em prática estavam mesmo a funcionar. O meu negócio estava a prosperar e, portanto, eu estava muito feliz. Entretanto, eu tinha uma pequena um armazém onde eu fabricava as minhas coisas, tinha uns tantos de empregados e umas tantas carrinhas, e na data combinada fui então entregar o material que tinha sido encomendado
e para ser, depois, então, montado. Bem, chego lá e o empresário fica a olhar para mim e diz-me assim, epá, nem sei como é que é de contar. Então, mas diga lá o que aconteceu. Não, porque o meu sócio foi para ali, para aquele casino, que é num país aqui ao lado, meteu-se com uma moça e depois não sei o quê, não sei o que mais, uma grande atrapalhada. E, portanto, eu não lhe posso honrar com esta encomenda. Eu fiquei, pode imaginar, ultra irritado, comecei a discutir com ele discutiu comigo, e exaltei-me, ele também se exaltou, até que eu lembrei-me, na escola bíblica, eu tinha acabado de aprender, ou estava a aprender, esta lei que vem aqui assim em Efésios. A ver, Efésios diz que a minha guerra não é contra pessoas. E ali estava eu a discutir com a pessoa e estava-me a exaltar e, portanto, eu não ia a parte nenhuma. Eu estava com um negócio perdido, que era muito dinheiro e precisava de dinheiro para pagar as contas, inclusive do material que tive que comprar especificamente para ele. Então está a ver, era um prejuízo enorme. Então, de repente, não é? Lembrei-me, para lá, o que é que eu ando a aprender na escola bíblica? E lembrei-me de Efésios, que diz, no demais, irmãos meus, sede fortes no Senhor. E eu estava a ser forte na minha força de discutir com o outro. E na força do poder de Deus. Revestivos de todas as armas de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aquilo era uma astuta cilada. Então, de repente, estava tudo bem, de repente eu vou lá para receber o meu dinheiro e montar, e ele queria cancelar a encomenda. E diz, não temos que lutar contra as pessoas, carne e sangue, mas sim contra os demónios, não é? Já vimos isso que estão no mundo do espírito. Então eu calei-me. Né? Lembrei-me, estou na escola bíblica para quê? Para aprender. Bem, eu calei-me, fui para a minha carrinha e decidi fazer o que aprendi. Lutar contra o diabo usando armas. Por isso é que também já estou a falar deste livro, como lutar contra o diabo. Há arma que é do mundo do espírito, porque você não pode usar as armas terrestres, estilo metralhadoras, facas, canhões, bomba atómica, não funciona. Mas existem armas que funcionam mesmo. Então eu usei algumas armas contra esses demónios e pensei, bem, vou para casa e daqui a uma semana vou voltar aqui. E disse ao diabo, tu não me vais roubar, porque Deus é comigo. E comecei a louvar a Deus. Claro que estava triste, estava amargurado, mas pensei, eu não vou ser que nem o touro a lutar contra a capa vermelha. Passado aquela data que eu pus a mim próprio, fui de novo à fábrica. E pensei, bem, ou ele me recebe ou não recebe. É interessante que a todo o tempo, quando eu estava a caminho da fábrica, e ainda era para aí 1 hora de caminho, porque eu era numa outra cidade, o que veio à minha cabeça? Tu és maluco, tu vais ser maltratado, vais ser gozado, vão-te, quem sabe, fazer o pior. Mas eu pensei, eu sou um crente, eu tenho Deus do meu lado. Esta tribulação é uma coisa que eu tenho que sofrer, mas eu tenho que vencer. E é uma coisa que eu quero introduzir aqui. O nós sermos perseguidos ou tribulados não quer dizer que é derrota. Não, porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. E, portanto, isso é outro assunto maravilhoso, é um versículo bíblico. Então, eu fui nessa força. Estava com mente cheia de pensamentos maus, mas eu fui. Lembrando desse versículo, se Deus é por nós, quem pode ser contra? Eu posso ser tribulado, posso ser perseguido, mas eu vou vencer porque eu tenho um Deus. Cheguei lá, no meio destes pensamentos, e fiz-me apresentar à secretária, e o gerente veio logo, pá, ainda bem que você veio. Então o que é que se passa? Pá, estou mesmo aflito, pá. Houve aqui uma discussão, o senhor nem sabe, o meu sócio fez isto, aquilo, aquilo outro, eu despedi-o, consegui libertar-me dele e preciso mesmo desse equipamento porque estou aflito. Por acaso o senhor tem isso aí na carrinha? E eu disse,
por acaso tenho. Era por acaso, já vinha com essa fé. Então monto-me lá. Então lá montei e lá ele me pagou e assim eu venci o diabo. E era uma história que, de certeza, que não se restringe à minha vida, porque o diabo detesta que um crente vença na área financeira. Portanto, nós temos de estar preparados para sofrer perseguições e tribulações, mas não aceitar a derrota. Porque, conforme a Bíblia também diz, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Mas também tive que usar armas que aprendi na escola bíblica, aprendi através da Bíblia, e assim eu venci o verdadeiro inimigo. Está a ver? Em vez de estar a lutar contra a capa do toureiro, na verdade, eu fui lutar contra o verdadeiro inimigo, que é o diabo, conforme vimos na Bíblia em Efésios. E você também vai vencer, porque você está a aprender essas coisas e você também vai vencer. Eu agora quero falar sobre o lado jurídico, de como você se pode defender e opor-se aos ataques de quem lhe quer mal, que quem o persegue, quem na escola goza e maltrata os seus filhos pelo facto de sermos crentes e andarmos com Jesus Cristo. É que, felizmente, e é de certeza uma coisa de Deus, há leis que garantem a liberdade de consciência, de religião, de culto. Eu posso servir a Deus do jeito que eu quero. Há leis que são internacionais e que são portuguesas da Constituição, que dizem que ninguém pode ser impedido até de divulgar livremente a sua crença, de exprimir e divulgar a sua crença, seja por palavras, por imagens ou qualquer outro meio. Portanto, quando alguém nos está a tentar impedir isso, está-nos a tentar roubar um direito que está garantido na lei. E, em vez de nos acobardarmos, nós devemos falar com quem nos faz isso de forma seguinte, no meu entendimento. Primeiro, eu adverto, você não faça isso, porque senão eu tenho o direito de pôr um processo de crime, porque você está a cometer um crime de perseguição e de me tentar fazer isto, aquilo, aquilo outro. Normalmente as pessoas param, porque vão pensar, como é que ele sabe isto? Estou-me a lembrar uma vez, eu estava a falar com um polícia que estava a fazer perseguição à igreja. Foi lá, entrou ilegalmente e eu fui à esquadra e falei com o chefe. Ele primeiro veio arrogante e disse: eu estou aqui a bem para dizer que esse seu polícia, não é? Soldado de polícia, não sei como é que chama, ele está a fazer isto e aquilo e aquilo outro. E se o senhor não mandar parar isto, eu vou ter que fazer um processo, assim como chefe da esquadra e a ele. Ele ficou a olhar para mim e tal, e foi telefonar, não sei se foi nesse dia ou no outro, para o departamento jurídico da polícia. Então, acho que neste caso que eu estou a pensar, foi 2 dias depois, pediu para eu lá ir. Pediu-me desculpas e disse: realmente você tem razão, perdoe-nos lá. Claro que eu disse que sim, e você vai ver que isto não torna a acontecer. Às vezes, a própria polícia, GNR, as próprias entidades públicas não sabem as leis. Pensam que podem chegar ali e tratar mal as pessoas de qualquer maneira. Portanto, não precisamos de ir logo com toda a força, avisamos. Se eles continuarem a intentar contra a nossa liberdade religiosa, então aí eu aconselho a você a pôr um processo. Não sabe fazer, mande-nos uma mensagem, um e-mail que nós ajudamos e você vai ver como resolve o caso. O mesmo se passa nas escolas com as crianças. Hoje, muitas vezes, os próprios professores, aquilo é uma pouca vergonha, eles não sabem as leis. Os diretores das escolas põem-se ali a exigir que as crianças façam coisas que são do diabo. E quando a criança mesmo diz que não quer, ou quando os pais dizem que não querem isso, ainda põe-se ali a mandar piadas e a fazer perseguição e a pôr de parte os nossos filhos. E você
no meu entendimento, vá com calma, explica ao diretor da escola, isto que eu acabei de dizer, você vai ver como em 90 e tal por cento das vezes isso para. E assim nós temos os nossos direitos que vêm de Deus e tudo vai ficar bem. Agora então chega o momento em que o apóstolo vai orar por todos os pedidos de oração que nos chegaram ao longo de todo o programa. Muitas pessoas que nos acompanham através dos vários meios de transmissão enviaram seus pedidos de oração. E por isso, nesta hora, o apóstolo vai orar por você, que fez o seu pedido e esteja passando por momentos difíceis na sua família, ou então por problemas jurídicos. O apóstolo também irá orar por pessoas que estão no momento de aflição por causa de alguma injustiça na área financeira. Não vamos mencionar nomes por questão de privacidade, mas se você fez o seu pedido de oração, fique atento e receba com fé esta oração, acreditando no seu coração que algo de bom vai acontecer na sua vida, porque sempre Deus é fiel e nós sempre vencemos com Ele. Por isso, receba esta oração com fé do apóstolo Jorge Tadeu. Tenho recebido muitos pedidos de oração de tantas situações e tanta gente, e claro, por questão de privacidade não vou mencionar as pessoas e os casos reais, não fica bonito, mas se você fez esse pedido, ou se há alguém que não fez mas diz não, ore por mim também, então faça uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é, coloque a sua mão se puder no ecrã, para tipificar aquilo que vem na Bíblia, que é orar. O homem de Deus ora pelos doentes, pelas pessoas. Deixa eu orar por si agora mesmo. Senhor, eu ordeno a todo espírito maligno que pare as suas atividades, seja na área da família, das finanças ou da saúde. Eu quebro poderes da bruxaria que estiverem em operação na vida dessas pessoas e declaro que os doentes estão a ficar curados a partir deste instante, que as famílias estão a ficar unidas em amor a partir de agora e que na área financeira as dívidas e todo o mal está a ser superado e eles também estão a vencer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar para você que já é crente e dizer-lhe o seguinte: nunca abandone Deus, ande com Deus, nem que toda a gente desista, porque você é uma pessoa individual. E não é dizer assim, porque o fulano que fez, que o fulano fez. Não, é entre você e Deus. Jesus disse, quando falou dos últimos dias que antecedem o fim do mundo, que muita gente se vai trair uns aos outros, que o amor a Jesus vai ficar esfriado, mas aquele que prevalecer até o final, esse é que será salvo. Muita gente pensa que, pelo facto de já ter entregue a vida a Jesus, ou até outros pensam, eu sou católico, a mim ninguém me vira, eu creio em Deus à minha maneira, que isso é alguma coisa, mas não é. Jesus foi bem claro, está na Bíblia e disse que não há um justo sequer à face da terra. Todos devíamos ser condenados. E porque Deus é amor, Ele arranjou uma salvação, um meio de nos libertar do inferno. E como é que foi? Ele, a segunda pessoa de Deus, foi enviada por Deus o Pai para vir na forma humana, para ser um aspecto legal, e foi na cruz que ele recebeu todo o castigo que nós devíamos receber. E depois, de seguida, foi para o inferno para pagar a sentença, que todos devíamos pagar. E agora, todos quantos receberem Jesus passam a ser filhos de Deus. E no dia do julgamento final, não é um ato religioso, mas é um ato jurídico. Deus vai olhar para nós e diz assim, realmente ele errou, mas espera aí, há alguém que pagou o preço, por isso ele não precisa de pagar. E é neste tempo que nós vivemos que nós temos essa grande chance. Quem já é salvo deve saber que há muita gente que chega lá e ou causou escândalo, ou abandonou, ou começou a servir a Deus, não quis mais de Deus para nada. É muito perigoso. Mas se você
ainda não se entregou a Jesus, eu aconselho a dar esse primeiro passo, a ter um encontro com Deus, começar a andar com Deus, começar a estudar as leis de Deus, porque aí você vai vencer. Honrar a Deus vindo à casa de Deus e não é dizer assim, Deus está em todo lugar. Não, não está nada. Não é eu que tenho que ir, não é ele que tem que vir à minha casa, que ele não é meu empregado. Eu é que tenho que ir à casa dele para o honrar. Bem, hoje, felizmente, por mais igrejas que a gente tenha, não conseguimos estar em todo lugar, mas felizmente, dizia eu, através da tecnologia moderna, de internet, satélites, etc., nós estamos literalmente em toda parte do mundo. Por isso, você, se não tem uma igreja aí perto, tem a igreja chamada Igreja Online, e aqui em rodapé há de aparecer outros meios de você estar em contato connosco e com Deus, mas ande com Deus. Se você diz assim, não, realmente eu preciso de dar minha vida a Deus, começar uma vida nova com Deus, então faça esta oração comigo, entregue-se a Jesus Cristo, receba Jesus como seu Salvador, tudo então vai mudar para melhor. Em respeito a Deus, abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos para se concentrar em Jesus e faça esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus derramou o seu sangue para me salvar lá na cruz. Ó Deus, eu admito que falhei, por isso eu te peço perdão. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. E pronto. Agora, como eu disse, andar com Deus. Não atente para a esquerda, para a direita, se o persegue, se não persegue, se a sua família é a favor ou não, porque Jesus disse, muitas vezes os nossos próprios inimigos são os nossos familiares. Jesus disse isso. Mas aquele que puser Deus em primeiro lugar, esse vai vencer. Aquele que amar mais o pai ou a mãe e não tomar a sua cruz, esse não vai vencer. Nem vai entrar no céu, nem vai vencer. Portanto, escolha Deus. Escolha Deus e vai ver que tudo vai mudar para melhor. E agora, antes de me despedir, deixe-me orar por si. Ó Deus, trago todas estas pessoas que estão em direto e declaro que as bênçãos de Abraão sobre eles, seja empresários, seja homens de negócios, seja pessoas do governo, que Deus seja com todos eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao fim deste programa, mas não se esqueça, todas as semanas temos um novo programa para você poder aprender mais da vontade de Deus. Às quintas-feiras, no canal do YouTube do Apóstolo, temos um novo programa disponível para você e todos os sábados esse programa passará nos vários canais de transmissão. Fique atento a todas as novidades através do site Basta Crer. E no programa de hoje, o apóstolo nos ensinou pela Bíblia que mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, somos perseguidos e tribulados. E é o diabo que provoca essas tempestades da nossa vida para nos fazer desistir e parar de olhar para Jesus. No próximo programa, o apóstolo vai dar uma advertência aos que são crentes e estão a ser perseguidos na sua vida, através de colegas e familiares. E também vai dar uma advertência específica a todos aqueles que perseguem os crentes. Você está passando por algo desse gênero? Ou conhece alguém assim? Então fique atento ao próximo programa. Lembramos que você poderá visitar o site do Basta Crer. Então, te esperamos no próximo programa.